Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso grande abraço, as nossas vibrações de paz a você, a toda a sua família. Desejamos muita saúde, que Jesus esteja em seu lar. Nós estamos aqui com um livro que foi lançado recentemente pela editora LEP, de Uberaba, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Nós organizamos uma pequena coletânea de lições engraçadas que Chico Xavier nos transmitia, lições pitorescas que ele nos transmitia. Organizamos aqui um livro com essas lições alegres, não é? E me parece que são 165 lições de Chico Xavier. E interessante, ele falava a respeito de tudo. E Chico era muito alegre, muito feliz, e lutava muito, é claro, desde criança, lutou muito, sofreu, pelejou muito, até a desencarnação, com 92, quase 93 anos de idade. Chico lutou muito, mas ele sempre conservou o bom humor. Chico era sempre bem-humorado. Quando ele precisava de ser enérgico, ele era enérgico. Quando ele precisava de ser firme, ele era firme. Quando ele precisava de falar o que a pessoa, às vezes, precisava escutar, ele falava. Ele era firme, mas ele era bem-humorado. Sempre bem-humorado, alegre, e quando conversava conosco, sempre fazia questão de contar casos engraçados, desde os seus tempos lá de Pedro Leopoldo, embora suas lutas em criança e na adolescência fossem lutas muito grandes, não é? Aqui, por exemplo, ele nos fala de uma maneira muito interessante. Ele estava doente, não é? Com muitas limitações físicas já, com mais de 80 anos de idade. Ele estava com muitas limitações. Aí um dia ele nos disse assim: eu sempre dispus de um companheiro que me auxiliou nos momentos difíceis da vida. Ele estava sempre pronto a me auxiliar, a me estender as mãos. Eu estou espiritualmente na melhor saúde e no meu melhor bom humor possível, conquanto a minha indigência. Mas esse amigo mudou bastante e eu tive de levá-lo ao médico. Tive de fazer exames e os exames vieram com algum comprometimento. Se eu quero sentar, ele quer a cama. Se eu me levanto, ele quer sentar. Se quero ir a algum lugar, ele tem dificuldade em me acompanhar. Esse amigo já ultrapassou os 70 janeiros.
ele quer a cadeira de balanço. E eu lutando com esse amigo. Não tenho podido estar com os meus amigos como eu queria. Estou pedindo tolerância, perdão, paciência e bondade a todos, porque esse amigo está na condição de um obsessor pacífico ou amigo alterado. Esse amigo alterado é o meu corpo. Então nós nos recordamos perfeitamente quando ele falou, não é? Que ele queria fazer as coisas, mas que o corpo era um amigo alterado. O corpo não lhe permitia mais fazer muitas coisas que ele tinha vontade de fazer. Se quero sentar, ele quer a cama. Se eu me levanto, ele quer sentar. Se quero ir a algum lugar, ele tem dificuldade em me acompanhar. Ele quer a cadeira de balanço. E nós sabemos, não é? A vida de Chico sempre foi uma vida de muita luta, de muito trabalho. Dormindo muito pouco e se sacrificando muito, varando as madrugadas, no meio do povo, sempre visitando as pessoas, sempre estando com as pessoas. Uma vida que, na verdade, não pertencia a ele. Não pertencia a ele, né? Certa vez ele falou conosco que a vida dele foi dele até mais ou menos os 20 anos de idade. Depois dos 20 anos de idade, a vida já não mais pertencia a ele. Uma outra lição aqui a respeito do corpo, ele falando, sempre falava que estava sentindo isto ou aquilo, chama-se o jumentinho. Eu estou muito bem, mas o meu corpo tem me trazido tantos requerimentos, tantos como se eu estivesse trabalhando no Ministério do Trabalho. Lembro-me de uma narrativa. Um homem que numa guerra estava montado num jumentinho. Ele esporeou o jumento e disse: "Você faça o favor de andar mais depressa, porque assim eu vou ganhar do general fulano, com uma vantagem muito grande." Então o jumentinho perguntou: "Senhor general, se o senhor ganhar a guerra, eu vou deixar de ser jumento?" "Não", respondeu o homem, "você vai ser jumento a vida inteira." Enquanto sorríamos, apreciando a psicologia do ensinamento, Chico arrematou dizendo que é como se eu visse o corpo a lhe perguntar: "Se você andar depressa com essas mensagens, eu vou deixar de ir à Terra?" É como se o corpo perguntasse a ele, né? "Se você andar depressa com essas mensagens, eu vou deixar de falecer, de ir à Terra, de ser enterrado?" Não é? E concluiu alegre: "Um patrício foi a Roma um dia desses. Levaram um jerico que ninguém quis." Teve um homem que uma época, teve um senhor, eu não sei se vocês se recordam disso, ele foi a Roma levar um burrico para o Papa, de presente para o Papa, mas ele não conseguiu entregar. Aí o Chico disse assim: "Eu estou atrás de um jerico e não acho." Então vejamos o seu bom humor, né? Ele falando assim: "Eu estou precisando de um jumentinho e não acho", não é? Porque o seu corpo já estava com muitas limitações. Em outras lições aqui deste livro, hilárias e sábias lições de Chico Xavier, tem uma aqui intitulada Todo 31 de Dezembro.
né? Isso aqui era na vida de Chico. Todo 31 de dezembro. No final de ano, na residência do Chico, um grupo de amigos falava sobre o que se havia ganhado ou perdido. Um havia vendido uma pequena propriedade e comprado outra maior. Outro havia dado um carro ao filho. Outro havia perdido enorme importância com aval. Outro havia comprado bois. Outro havia sido roubado. Faziam como que uma espécie de balanço naquele final de ano, quando um deles perguntou: "E você, Chico, que faz quando o ano termina?" Perguntaram para o Chico, né? "E você, Chico, que faz quando o ano termina?" Ele disse assim: "Todo 31 de dezembro eu penso: ah, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho, em que pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições." Olha a resposta dele, né? Cada um falando o que fez durante o ano, e perguntaram para ele, né? O que ele fazia, ele fazia quando o ano terminava, no dia 31 de dezembro. Ele disse assim: "Todo 31 de dezembro eu penso: ah, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho, em que pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições." Porque, em verdade, nós nunca podemos deixar de dar combate às nossas imperfeições. Porque se nós não damos combate às nossas imperfeições, elas vão se tornando cada vez maiores e vão nos prejudicando cada vez mais. Aqui no outro capítulo, no capítulo 77, falando de Jesus, o Chico, quando falava de Jesus, a gente ficava encantado. Quando ele falava de Jesus, com aquela emoção, com aquele sentimento e com aquela sabedoria, ele conhecia a vida de Jesus como está lá nos evangelhos, a vida do Cristo anotada pelos evangelistas, como também está lá como Humberto de Campos teve a oportunidade de escrever sobre Jesus no livro Boa Nova, um livro lindíssimo de Humberto de Campos, Boa Nova. Aliás, era um dos livros da preferência de Chico Xavier. Ele falava que era um dos livros que ele preferia, era o Boa Nova. E certa vez, falando de Jesus e de outros grandes nomes da humanidade, Chico assim se expressou: "Eu acredito que esses espíritos maravilhosos atuaram como missionários específicos nos ambientes em que eles viveram. Shakespeare, por exemplo, foi um escritor que se consagrou na língua inglesa de tal maneira que é impossível uma pessoa desconhecer Shakespeare cuidando da Inglaterra ou cuidando de aprender o inglês. Impossível que alguém não conheça Dante se estiver estudando aquele italiano de Florença, o italiano puro. É impossível que uma pessoa desconheça Camões se estiver no estudo da língua portuguesa. Então nós vamos ver uma coisa curiosa, o fenômeno de Jesus aí dentro. Jesus não foi um fenômeno específico.
ele foi uma revelação para o mundo inteiro. Shakespeare ficou sendo uma Bíblia dos ingleses. Camões, uma Bíblia da língua portuguesa. Dante, dos italianos. E Jesus é um sistema de vida. Ele não escreveu, não se imortalizou por uma obra literária que definisse uma raça, um povo. Tudo o que ele ensinou é aplicável à vida cotidiana, seja aqui, seja na China, seja na Tailândia, seja na África, seja no continente europeu. Olha que conceito maravilhoso de Chico falando de Jesus, não é? Falando que Jesus é um sistema de vida. É um sistema de vida, não é? Porque realmente determinados missionários, mensageiros, eles se destacaram em suas culturas, não é? Em suas culturas, eles se destacaram onde viveram, onde nasceram, eles se destacaram. Mas, como nos disse aqui Chico, Jesus nada escreveu. Ele não escreveu, não se imortalizou por uma obra literária que definisse uma raça, um povo. Tudo o que ele ensinou é aplicável à vida cotidiana, seja aqui, seja na China, seja na Tailândia, seja na África, seja no continente europeu. O Evangelho é universal. O Evangelho é universal. O Evangelho não pertence especificamente a uma raça, a um povo, a uma cultura. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que vamos dizer assim, pode sintetizar, não é o que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é para a humanidade inteira, é para toda a humanidade. Então, ninguém falava de Jesus como Chico falava, como ele falava, como Emmanuel escrevia e como Chico falava, porque é bom nós deixarmos aqui um registro. Emmanuel foi grande, Emmanuel um espírito benfeitor, protetor, extraordinário, mas Chico Xavier também tinha sua sabedoria própria. Ele tinha sua sabedoria, os seus conhecimentos próprios. Ele mesmo era um espírito de grande elevação. E isto aqui que ele nos fala a respeito de Jesus, não é? Jesus é um sistema de vida. É um sistema de vida. Ele nos ensina como devemos viver em qualquer parte, não é? Embora ele tenha nascido na Judéia, não é? Mas é claro, ele precisava nascer em algum lugar, não é? Ele precisava nascer em algum lugar. Embora ele tenha nascido na Judéia, Jesus não era só para os judeus. E foi o que Paulo de Tarso entendeu. Foi o que São Paulo, né? Paulo de Tarso, o doutor da lei convertido, né? Saulo, se transformou, se transfigurou em Paulo. Foi o que Paulo entendeu, porque ele foi levar o evangelho para os estrangeiros, para os gentios. Enquanto os judeus queriam que Jesus pertencesse apenas a eles, não, Paulo entendeu que Jesus era universal, e Jesus é universal. O Evangelho é universal. Então Chico falava de Jesus com uma beleza extraordinária.
Neste livro ainda, né, este livro é um livro que ele é um repositório de ensinamentos os mais variados, da sabedoria de Chico Xavier. E aqui no capítulo 123, Deus manda açoitar. Olha que interessante. Deus manda açoitar. As suas referências a médium, certa vez ele nos escreveu assim. Isso aqui é de uma carta que ele nos escreveu, nós retiramos de uma carta pessoal. As suas referências a médium e mediunidade são justas e expressivas. Com este seu pobre amigo e servidor, o assunto de suas considerações funcionam com precisão. Comigo aconteceu um fato que peço licença para contar. Fiquei perplexo e consolado. As minhas dores no tratamento em que me encontro estavam no auge. Qual sempre acontece, recorri à prece e em seguida abri a Bíblia que estava ao meu lado. Caiu sobre os meus olhos e sobre o meu raciocínio as palavras do mensageiro. Deus manda açoitar os filhos, aos quais Ele quer bem. Olha aqui. Deus manda açoitar os filhos, aos quais Ele quer bem. Compreendi que não mereço a estima do Senhor. Isso seria muita pretensão de minha parte. Mas reconheci que, por minhas dívidas imensas, os mensageiros do Senhor determinam que eu seja açoitado todos os dias para o meu resgate e, ao mesmo tempo, para a minha renovação íntima. O Chico falava que apanhava todos os dias. Todos os dias, ele falava às vezes, meu filho, todos os dias é uma surra. Diferente, claro. E ele não estava se referindo a uma surra física, a uma agressão física. Ele estava se referindo a um problema. Todos os dias. Ele diz, olha aqui, os mensageiros do Senhor determinam que eu seja açoitado todos os dias para o meu resgate e, ao mesmo tempo, para a minha renovação íntima. Isso me reconfortou e me alegrou. Há muitos anos noto que as doenças são meus hóspedes infalíveis e em todas as noites repito, louvado seja o Senhor, que me permite resgatar o passado e desejar melhorar-me pelos processos ocultos do corpo. E assim, bom amigo, vou atravessando. Aí ele encerrou a carta dizendo, e assim, bom amigo, vou atravessando o rio das provações, às vezes mais encachoeirado, mas na embarcação sempre balouçante. Pode crer, porém, que sou possuído de muita alegria, à maneira do devedor, quando consegue liquidar algum dos próprios débitos. Bendita seja a nossa doutrina, que nos esclarece quanto aos problemas do caminho. Chico sempre destacava a doutrina. Bendita seja a nossa doutrina, que nos esclarece quanto aos problemas do caminho. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.